Fala turma, beleza? Pessoal, é o seguinte, vou mostrar aqui um código simples no R para que vocês possam construir boxplot, tá? Então, para começar aqui uma introdução rápida sobre o boxplot. Então ele é um gráfico que dá algumas informações sobre a dispersão dos nossos dados, onde a gente tem pelo menos 5 informações já de cara, que é o limite mínimo, o limite máximo, geralmente falado de mínimo e também de máximo, mas eles são calculados de uma forma diferente. Então, quando a gente chega aqui, para você obter o valor do mínimo, né, a gente vai utilizar o valor do primeiro quartil menos 1,5 vezes a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Já o limite superior ele é obtido pelo seguinte cálculo, né, que é o terceiro quartil mais 1,5 vezes a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Tá? Tudo que for de dado que estiver fora desses dois limites aqui, ele é considerado como um outlier. E aí ele vai ser representado dentro do boxplot por um ponto, tá? Fora dessa amplitude aí do limite inferior e superior. Lembrando aqui que o primeiro quartil ele é a mesma coisa que uma separação dos 25% dos valores que são menores dos 75% dos valores de um conjunto de dados que são maiores. Beleza? Quando a gente chega aqui na mediana, a gente está separando os 50% menores dos 50% maiores. Já quando a gente chega aqui no terceiro quartil, são os 75% menores, ok? Dos 25% maiores. Beleza? Aqui a mediana, se a mediana ela ficar no centro, né, do nosso retângulo aqui, quer dizer que os dados são simétricos. Mas se ela puxar um pouco mais para próximo do valor mínimo ou para o limite máximo, então a gente vai ter aí uma simetria tanto positiva quanto negativa. Beleza? Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no RStudio e aí eu vou mostrar aqui os códigos, são bem simples, tá? Dá para também explorar um pouco mais esses códigos, mas com esse código básico aqui a gente já consegue construir alguns gráficos de boxplot. Então, dentro da função boxplot a gente vai colocar lá, né, a gente pode colocar, por exemplo, um conjunto de dados. Aqui dentro do R a gente tem um conjunto de dados chamado mtcars. Então, se eu colocar aqui mtcars, rodar, eu vou verificar que é um conjunto de dados relacionado a diferentes modelos de carros, ok? Enfim, se eu quiser um boxplot de tudo que está aqui dentro, de todos os parâmetros que descrevem esses carros, basta que eu coloque boxplot e dentro dele eu coloco o conjunto de dados que eu quero avaliar. E aí vai ser gerado um gráfico, gera gráfico. Vamos lá mais uma vez. Beleza? Então é gerado um gráfico com um boxplot para cada uma das variáveis que estava dentro daquele conjunto de dados, ou cada uma das colunas. Beleza? Bom, eu posso também gerar um boxplot para uma variável específica, e aí basta que eu coloque o cifrão, tá? Eu coloco o cifrão e aí eu vou ter as opções aqui, de qual variável que eu posso colocar, por exemplo, mpg. E aí ele vai gerar um boxplot mais simples. Bom, se eu quiser fazer edições nesse boxplot, posso colocar, por exemplo, modificar a cor do retângulo. Eu posso colocar um rótulo no eixo X, um rótulo no eixo Y, ou um rótulo aqui também no eixo X. Posso colocar também um título e ainda posso optar. Eu gostaria desse boxplot numa posição horizontal ou numa posição vertical. Enfim, além dessas edições, existem outras, tá? Bom, aqui eu estou colocando como primeiro parâmetro, né, o conjunto de dados todo, né, daquele conjunto mtcars. Mas eu também posso estar utilizando, né, novamente somente uma variável desse conjunto de dados. Então aqui, quando eu rodar, eu vou gerar vários boxplots, porém aqui dentro eu vou ter ainda a legenda do eixo Y, a legenda do eixo X, coloquei inclusive aqui um título, ok? E se eu quiser somente para uma variável, eu vou usar o cifrão, indicar qual é a variável, e aí aqui dentro eu vou fazer também as edições, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei o boxplot na cor verde, beleza?
Então, é isso aí. Na próxima a gente continua aí explorando mais alguns gráficos no R.